Beleza, vamos começar aqui então. A oficina dessa vez é sobre como funciona a web, ou né, como a gente nomeou aí na Secom dessa vez, foi explorando o protocolo HTTP em Python. Essa oficina, já gostaria de dar o crédito, ela foi desenvolvida não só por mim, ela foi desenvolvida também junto com o João Paulo Tis, que ministrou essa mesma oficina junto comigo há um tempo atrás na UFSC. Porém, dessa vez ficou um pouco complicado para a gente fazer a apresentação juntos, tanto pelo horário quanto pelo modelo agora também. Então eu vou apresentar, o conteúdo foi a gente que elaborou, mas eu vou acabar apresentando sozinho aqui. De qualquer forma, eu agradeço bastante a colaboração dele, foi bastante divertido fazer a oficina junto com ele da outra vez. E ele também deixou um bom material de referência para a gente poder apresentar a oficina novamente, então isso ajudou bastante. Fica aí então o crédito e o agradecimento. Ah, então a ideia dessa oficina é explorar um pouco como funciona a web, né? Como funciona essa maluquice que a gente faz todos os dias aí de acessar páginas da internet e receber o conteúdo delas a partir de um nível bem baixo. Claro que a internet, né, ela, em questão de tecnologia, ela é organizada em diversas camadas. Assim, ela parece uma cebola, ela tem várias camadas e me dá vontade de chorar. Então, se a gente for muito fundo, eu teria que explicar ali as interações no hardware. Tem diferentes formas de fazer isso, tanto por cabos quanto por wireless. Já não vai chegar nesse nível. Eu vou começar a dar uma explicação ali a partir do que a gente considera, se eu não me engano, a terceira camada, que é a camada de transporte. Mas vai ser uma explicação bem simples, só porque a gente precisa saber separar TCP de UDP, tá? E aí a gente vai escrever código e mexer em cima desse nível. Então a gente vai mexer aí. Eu não lembro mais o modelo de camadas de cabeça, tá? Mas a gente vai usar sockets, que são uma forma bastante crua até de trabalhar com dados via internet, né? Via o protocolo de internet. Mas a gente só abaixo disso eu vou dar uma explicação apenas simplificada, certo? Então, eu vou escrever aqui mesmo em texto, só para vocês poderem reler conforme eu for falando, tá? Mas quando a gente está trabalhando na internet, a gente pode enviar e receber dados. Basicamente, tá? Claro, tudo que eu estou falando aqui não é como se não existisse absolutamente nenhuma outra forma, tá? Mas são as formas principais. Existem dois jeitos da gente enviar e receber dados. E um deles é usando o protocolo TCP e o outro é usando o protocolo UDP. O protocolo TCP vai ser o que a gente vai trabalhar usando hoje, porque para receber páginas, coisas assim, vocês vão ver assim que eu descrever ele que faz mais sentido utilizar. E o protocolo UDP a gente não vai utilizar, mas é interessante colocar ele como contraponto e explicar um pouquinho para que ele serve. O protocolo TCP ele dá algumas garantias para a gente. Ele garante que todos os dados foram entregues, então ele tem garantia de entrega, certo? Então se eu mando um pacote para alguém, eu posso confiar que esse pacote vai ser entregue, salvo algum problema na rede, mas a conexão vai falhar se esse pacote não for entregue, certo? Ele dá garantia de ordem, ou seja, se eu enviar dados de pedacinho em pedacinho para você, você vai saber remontar esses pedacinhos que eu entreguei na mesma ordem que eu enviei. E ele também dá a garantia de que os dados foram recebidos integralmente. Então ele dá uma garantia de integridade. E aí ele tem umas outras garantias também que não vem muito ao caso aqui, como por exemplo garantia de fluxo, né? Tem toda a questão da janela TCP, enfim. Daí vocês precisariam realmente estar fazendo um curso de redes para ver a fundo. O que isso significa basicamente? Se eu quiser entregar um documento para alguém, um arquivo inteiro, eu preciso utilizar TCP, né, no geral, porque eu quero que a pessoa consiga remontar exatamente os dados que eu enviei
na ordem que eu enviei, eu quero garantir que ela recebeu todos os dados, que não ficou um buraco nos dados que ela está recebendo. E aí vocês devem pensar, tá, ok, e o que o UDP faz então? Né? O UDP ele não garante que os dados vão ser entregues, ele não garante que a pessoa vai estar em ordem. E a resposta é, não, ele não garante. Não garante nada. Certo? Então, para que serve o protocolo UDP então? Né? Vocês devem estar pensando, tá, então eu posso abrir aí eu posso começar a falar com alguém, né, outro dispositivo na rede em UDP, e eu não tenho nenhuma garantia de que o que eu estou falando para ele vai chegar lá. Não, não tem. A questão é que, se a conexão estiver correta, né, se tudo estiver funcionando, a maior parte dos dados vai chegar, certo? E, em geral, ele vai chegar mais ou menos em ordem também. Ou seja, o UDP ele acaba servindo bastante para, por exemplo, transmissão de mídia, certo? Como vocês estão... Pô, bem... Pô, não só a tela não tá aparecendo, como ela não tá aparecendo no meu OBS. Tá. Agora foi. Pois é, deixa eu só fazer um teste aqui. Eu acho que... Eu não sei o que aconteceu ali. Mas tá. Beleza. Então, o que o UDP ele pode ser usado, certo? Ele pode ser usado para envio de mídia, streaming de vídeo, áudio, videoconferência. Por quê? Porque se você perde um pedacinho, se você perde um pedacinho muito pequeno ali do que houve, né, do que foi falado e tal, nada acontece, certo? Você vai ouvir uma falhazinha no áudio, pode ter uma certa distorção no frame do vídeo, e a vida que segue, assim, basicamente, certo? Então, para esse tipo de dados, o UDP é plenamente aceitável. Ele também é bastante usado em jogos, certo? Então, as ações que você faz num jogo são enviadas para o servidor em UDP. Isso implica em muito menos overhead das garantias que o TCP dá. E aí a consistência entre o que você fez e o que o servidor sabe que você fez é verificada de tempos em tempos, certo? Ela é reavaliada, basicamente. E às vezes o seu jogo até tem que desfazer o que foi feito. Então, vocês percebem que se vocês estão perdendo pacotes no jogo e tal, na maior parte dos jogos, se o jogo usa UDP, é possível que o jogo ele desfaça o que você fez daqui a um tempo, porque ele foi fazendo sem o servidor confirmar que tá tudo ok, e daqui a pouco ele recebe uma mensagem do servidor falando, não, você na realidade tá num ponto lá atrás, porque eu não vi você se mexendo. E aí você é jogado lá pra trás, certo? Então tem essa... Pra quem gosta de jogo de luta, toda a parte de rollback netcode e tal, tem bastante a ver com isso. Não só com isso, mas também com a necessidade de lidar com o lag de input, né? Então, quando você tem uma latência grande, tem todas essas correções que precisam ser feitas. E um dos motivos que você pode ter latência é você estar perdendo muito pacote. No caso, então, a gente vai usar a TCP. E para utilizar esse protocolo, a gente vai usar um modelo que se chama sockets, que é um modelo de programação, certo? Então, o que é uma socket? Socket é uma abstração usada em programação para uma conexão de algum modo. E a gente vai ver... Existem dois tipos padrão de sockets assim, que costumam ser usados quando a gente está falando de internet, que são o socket de string e o socket de datagrama, certo? Então a gente tem o socket de string, que é TCP, e a gente tem o socket de datagrama, que é UDP. O que significa string? Significa uma corrente contínua de dados, certo? Então isso é o TCP. Todos os dados que eu envio, eles vão chegar, e eles vão chegar na mesma ordem.
Já o Datagrama não. O Datagrama, cada coisinha que eu envio, ela é um pacote separado, independentemente dos outros. Por isso que o Datagrama seria um pacotinho isolado. Enquanto a Stream ela é uma sequência de dados contínua, certo? Então, o socket de Stream é uma abstração em cima do TCP, o socket do Datagrama é uma abstração em cima do DP. A gente vai usar o socket de Stream aqui para explorar o protocolo web, e a gente vai usar ele em Python, que é bastante simples de fazer. Daqui a pouco a gente já passa para o código, a gente só tem essa partezinha teórica aqui antes para a gente se situar um pouco. Quando a gente fala de web, tá? Quando a gente fala de web, a gente está falando de um modelo cliente-servidor, certo? Então, existe um servidor que é uma máquina que fica o tempo inteiro ali. O tempo inteiro, claro, não pode não ser uma afirmação literal, mas ela vai estar na maior parte do tempo ali pronta para receber conexões. Então alguém vai pedir para ela: olha, eu sei quem é você, conheço quem é você, sei o seu endereço, e eu gostaria do conteúdo que você tem aí para me servir. Essa máquina então é o servidor. Então a gente tem um modelo cliente-servidor. O servidor ouve, cliente inicia a conexão. Certo? Então, o cliente ele é desconhecido para o servidor no começo. O servidor só passa a saber que o cliente existe depois que a conexão se inicia. Ou seja, você sabe chegar no Google. O Google não sabe chegar em você. Aí o quanto que essa afirmação é verdade, vocês me falam outra hora. Mas sobre a sua máquina em específico, né, o site do Google, ele não saberia fazer aparecer o site na sua máquina sem você solicitar em momento nenhum, certo? E na realidade, quando a gente quer acessar um servidor, certo? O cliente, servidor, acesso ao servidor é feito a partir de um endereço e uma porta. Então, na realidade, a gente não precisa saber apenas aonde o cara está. Então, eu não preciso apenas saber que o endereço do cara é google.com, ou no caso, a gente já vai explicar isso um pouquinho melhor, qual que é o IP desse servidor. A gente precisa da porta também. O que é a porta? É só um número, certo? Que vai de 1 a 65535, que permite que serviços diferentes utilizem portas de conexão diferentes. Por quê? Porque senão, se eu tivesse uma máquina que está servindo páginas HTTP, essa máquina não poderia servir nenhum outro tipo de cliente. Então ela não poderia servir arquivos por FTP, ela não poderia servir SSH, ela não poderia servir nenhuma outra coisa, porque ela estaria presa a esse serviço. Então, isso apenas permite que a gente multiplexe a conexão TCP sobre várias conexões, certo? Elas todas acontecem pela mesma interface de hardware, mas elas são separadas por esse número de identificador. O acesso web, HTTP, é feito pela porta 80 em geral. Então, quando vocês não sabem qual é a porta, né, quando vocês veem http://google.com, implicitamente por conta do protocolo, imagina-se que a porta é 80 e se usa essa porta como padrão. Mas vocês podem ver em algumas URLs algo como isso aqui, por exemplo. Example.com 2.8080. Isso implica que eu não quero usar a porta 80, eu quero usar outra, porque eu sei que esse servidor aqui ele está servindo essa página em outra porta. Mas daí você tem que saber essa informação de antemão, certo? Então, a web padrão, assim, a web dentro dos conformes mais normais, utiliza a porta 80 para HTTP. E para HTTPS, que é a versão do HTTP que tem criptografia em cima, né, é segura, a porta utilizada é 443, certo? Então, quando vocês veem HTTPS, https://google.com, vocês podem já saber que essa conexão está sendo feita através da porta 443, certo? Esses números eles são dados de maneira razoavelmente arbitrária por alguns órgãos de consenso, por assim dizer, que mantêm tudo funcionando.
Mas como é que eu sei quem é google.com? Porque eu estou trabalhando com internet, certo? Quando eu trabalho com internet, eu trabalho com o protocolo internet, o Internet Protocol ou IP. E vocês já devem ter ouvido falar em números IP, certo? Então, que é o endereço IP, ou número IP, ele tem a seguinte cara, né? 3 números, 3 números, 3 números, 3 números. Só que, claro, né? Se esses números aqui, se os primeiros aqui forem zero, né, eles podem ser omitidos. Então, não necessariamente vocês vão ver sempre 3 dígitos em cada um desses pontos aqui. Isso aqui é um IPv4, certo? Eu não vou tocar muito sobre IPv4 e IPv6 aqui. No momento, o IPv4 ainda é o mais usado. Esse número ele é um endereço que identifica uma máquina dentro de uma rede. Ele permite eu chegar nessa máquina. Só que se eu tivesse que saber o número de todas as máquinas que eu acesso no dia, eu ficaria maluco, certo? Então existe uma abstração em cima disso, que é chamada DNS, certo? Domain Name Server. Domain Name Server? Domain Name Service. Ou Domain Name System. Domain Name System, eu nunca tinha visto System. Tá. Domain Name System. E o que isso faz? Isso permite eu traduzir google.com para um endereço IP. Se eu aqui no meu computador utilizar esse comando aqui, resolve ctl query google.com, vocês vão ver que ele me diz que o endereço IP do Google, de google.com, aqui na minha para minha máquina, está sendo resolvido como 172.217.173.78, certo? Então existe um serviço, na realidade, servido por diversos servidores, é uma rede também, que nos permite fazer essa tradução. Então eu tenho um nome aqui que as pessoas conseguem lembrar, anotar e passar um para o outro. E esse cara ele é traduzido para o endereço IP para eu poder realmente fazer a conexão. Quando eu for de fato acessar uma página ou qualquer outro serviço, tá? Boa parte do que a gente está falando aqui não se aplica só a páginas web, HTTP, mas quando a gente entrar no protocolo HTTP, aí a gente vai estar realmente falando de web, não apenas de internet. Existem alguns servidores de DNS maiores, né? Mas, por exemplo, o seu próprio roteador ele pode rodar um serviço de DNS para sua rede interna da sua casa, que você pode inclusive configurar para te dar alguns resultados diferentes, né? Ou para dar nomes para os PCs da sua casa e tal. E as coisas que ele não sabe diretamente, ele pergunta para um outro servidor maior, né? Disponível na internet, de TCP. E uma vez que esse IP aqui está em mãos, esse endereço ele é utilizado pela rede para eventualmente chegar na máquina que está servindo essa coisa. Quando ele estiver chegando próximo, quando ele estiver chegando na subrede, onde essa máquina realmente se encontra, ainda há uma outra tradução para o endereço MAC, que é o endereço físico, para que os dados cheguem lá. Mas aí a gente já está indo muito baixo nível para o que a gente espera aqui nessa aula, certo? Tudo tranquilo até aqui, pessoal? O pessoal que está aí no Jitsi. Agora que eu vi que pediram para eu dar um zoom. Tá realmente muito ruim. Eu tô usando a letra grande aqui, mas. Bom, eu acho que eu consigo aumentar um pouquinho. Se eu lembrar qual que é isso. Acho que eu não vou precisar de tanto espaço assim, então. Fica aí. Fica assim. Acho que tá ok, né? Beleza. Então tá. Sabendo aí essa base, né? Que a gente tem aqui, então,
a gente vai usar o protocolo TCP em cima do protocolo IP. Em cima desses protocolos ainda, então o protocolo IP ele vai me permitir encontrar quem eu quero, certo? É um protocolo de rede. O protocolo TCP ele vai me permitir garantir essas coisas aqui sobre os dados que eu vou enviar ou receber. E aí, por fim, existe o protocolo HTTP. O protocolo HTTP ele é feito para acesso a conteúdo, certo? Então a gente tem o protocolo HTTP. Ele se chama, de fato, então vamos lá. Esse cara aqui, TCP, é o Transmission Control Protocol, certo? Transmission Control Protocol. Esse cara aqui é o Internet Protocol. E esse cara aqui é o Hypertext Transfer Protocol. E o que é Hypertext? Bom, o que é text? Text é texto, certo? Então texto é isso aqui que eu estou escrevendo nesse arquivo. Hypertext é texto com coisas adicionadas em cima, certo? Então é texto que permite linkar para outros endereços, é texto que permite incluir uma imagem, é texto que permite anexar um arquivo, é texto com adicionais, certo? E, inclusive, a linguagem mais comum para páginas, né, na internet é o HTML, que é Hypertext Markup Language. Ou seja, é uma linguagem para se descrever hipertexto, certo? Vocês me perdoem que eu ainda tô com a garganta meio ruim, então eu tô tendo que beber aqui uma frequência meio alta. Então, no fim das contas, o HTTP ele se baseia em texto, tá? Vocês vão ver que o protocolo inteiro ele é feito com ele é feito com cara de texto. A gente não vai ter que escrever dados binários em nenhum momento. A gente pode abrir uma conexão e enviar texto legível com facilidade, certo? E o HTTP ele é um protocolo baseado em requisições e respostas, certo? Do inglês request response. Então, a gente tem requisições e respostas. Ou seja, quando eu entro em contato com o servidor e eu quero falar para ele, cara, eu quero acessar aí a sua página principal, eu vou mandar para ele uma requisição num formato específico. Dado que eu acertei essa requisição, certo? Dado que eu fiz ela da maneira correta, o servidor vai me responder num segundo formato, parecido, mas não igual. O que eu pedi, certo? Se eu tiver, claro, a permissão de receber aquilo que foi requisitado a ele. O formato de uma requisição HTTP é bastante simples. Então, formato da requisição. Ele começa com o método. Então, o que é o método? Com o HTTP eu posso fazer algumas operações diferentes. O que a gente mais faz quando a gente está navegando é pedir coisas, que é o método GET. Ou seja, pega aí pra mim, né, me manda aí esse conteúdo. Mas também existe POST, que significa, ó, estou te entregando dados. Existe o PUT, que é muito parecido com o POST, mas em geral, PUT é feito para colocar um dado novo e POST é feito para atualizar um dado que já está no servidor, que o servidor já conhece. Existe o DELETE, que é remova esse dado. Mas a gente vai trabalhar bastante aqui com o método GET, porque a gente está vendo mais a parte da web, né, de buscar páginas e tal. Fica um pouco difícil da gente se aprofundar em cada um desses métodos, até porque eles são apenas convencionados, mas nem todo servidor e nem toda API em HTTP obedece 100% à semântica de cada um desses métodos, tá? Depois disso, vem o caminho.
Tá, só uma coisa, esse sinal de maior e menor aqui eu estou usando ele apenas como um indicador, mas na realidade ele não aparece na mensagem final. A gente vai ver isso, né? Daqui a pouco a gente vai ver as mensagens realmente rolando. Depois vem o caminho que eu quero. O que é o caminho? Quando eu digito, né, método get, post, put, delete. E existem outros, mas esses aqui são os 4 principais. O caminho, então quando eu tenho uma URL, google.com barra, tudo que vem depois da barra aqui é o caminho, certo? Então quando vocês estão lá, youtube.com barra watch watch interrogação v, isso aqui, tudo que vem depois da barra é o caminho que vai aparecer aqui, certo? E dá pra colocar várias informações nesse caminho, mas no básico do básico do básico dá pra imaginar ele mais ou menos como caminho para um arquivo dentro de um disco, tá? Não necessariamente vai ser assim. Esse aqui do YouTube, por exemplo, não é, mas em vários casos isso vai mapear diretamente para um caminho dentro do disco. E depois disso vem o protocolo versão. Então a gente vai escrever aqui o protocolo HTTP, mas sim, vai escrito ali HTTP, e a versão que a gente está usando. Existe HTTP 1.0, 1.1, recentemente o 2.0 está começando a entrar em uso. 1.1 é o mais comum em uso hoje em dia na internet ainda, se eu não me engano. Depois disso, na mensagem, ocorre uma quebra de linha. Essa quebra de linha ela é importante, tá? Ela faz parte do formato da mensagem. E eu tenho os cabeçalhos. Esses cabeçalhos eles dizem várias coisas, como por exemplo, que idioma eu espero que venha, qual que é o conteúdo, o tipo do conteúdo que eu espero que esteja, que eu espero estar acessando, ou que eu estou enviando no caso de um post, certo? Não, desculpa, o tipo do conteúdo ele é sempre referente ao corpo do que eu estou falando. Desculpa. A gente já vai ver o que é o corpo. Qual que é a codificação que eu estou usando, né? Se é o TF8, se é ASCII normal, etc. E um dos cabeçalhos mais importantes aqui é o content length. Então, um dos importantes, content length, tamanho em bytes da mensagem que eu estou enviando, certo? A gente vai usar isso aqui daqui a pouco, quando a gente começar a fazer o nosso cliente de fato. A gente vai usar esse tamanho em bytes para saber quanto que a gente tem que ler, certo? E aí do lado do servidor ele vai enxergar esse... e claro, depois dos cabeçalhos, os cabeçalhos eles são todos separados por uma quebra de linha só. Então quando aparecerem duas quebras de linha seguidas, isso indica que acabaram os cabeçalhos, e aí vem o corpo. E o corpo pode ter qualquer tipo de conteúdo. Pode ser um texto, né? Pode ser um arquivo binário codificado para aparecer num HTTP. Então quando eu estou enviando um arquivo, quando você envia um arquivo num formulário, é isso que está acontecendo, certo? E aí existem variações nesse formato aqui para o envio de arquivos, que geralmente tem que ser segmentado. Então o corpo é o conteúdo da mensagem. E aí, uma vez que o servidor recebe essa mensagem, ele avalia, né, o seu pedido para ver se é viável respondê-lo de maneira correta, e ele vai te dar uma resposta. Essa resposta, claro, se ele não puder te responder com o conteúdo, ele pode te dar uma resposta dizendo: não pude te responder com esse conteúdo. Então, a resposta não necessariamente implica que a sua requisição foi corretamente atendida. Ela só te diz o que aconteceu, certo? Então, qual que é o formato da resposta? Ele é muito parecido. A gente tem o protocolo e a versão. Então, vejam, não tem o método porque não
Não, o método é o mesmo da requisição que veio. Não tem caminho, porque o caminho não faz sentido na resposta. Quem acessa um caminho é o cliente, o servidor só responde coisas. Então ele já começa no protocolo, na versão. Na sequência, vem o status. Certo? Que é um número que vai implicar em alguma coisa. Então, existe uma... Vocês podem procurar na internet por HTTP status e vocês vão encontrar vários e vários, cada um deles descreve uma coisa. O que a gente vai querer ver mais é o 200, que significa ok. Que significa que a nossa requisição foi atendida como a gente esperava, certo? Mas existe o 403, que diz pra gente que a gente não tem permissão para acessar aquele conteúdo. Existe o 404, que diz que o conteúdo que a gente pediu não existe. Por aí vai. E logo na sequência do status, tem uma descrição textual do status. Então, se aqui vier 200, aqui vai aparecer ok, certo? Esses dois caras, eles são meio que a mesma informação, só colocada de duas formas diferentes. Depois disso, também tem cabeçalhos, que eles dão descrições sobre o corpo da resposta. E uma vez que a gente encontrar duas quebras de linha, vem o corpo. Então vai ser muito parecido. A gente vai ter que ser capaz de escrever isso aqui e de ler isso aqui no nosso cliente, certo? Então, feita essa explicação, essa aqui é a explicação básica do que a gente vai fazer hoje. A gente vai usar, então, sockets em cima do TCP, sockets de string em cima do TCP, para acessar, utilizando lá embaixo o protocolo internet, servidores HTTP e brincar com esse formato aqui para a gente conseguir acessar, para a gente ver aí internamente o que o nosso browser está fazendo, o que várias aplicações, porque hoje em dia HTTP não é usado só para navegação na internet, ele é usado também para APIs e tal, então o que está sendo feito embaixo dessas APIs, como a API de fetch no JavaScript, a urllib3 em Python, né, etc. O que está sendo feito ali por baixo? Lembrando, né? Não é uma recomendação aqui que vocês reimplementem o protocolo HTTP quando forem usar. As implementações estão prontas, elas são boas, são eficientes, são seguras. O que a gente está fazendo aqui hoje é apenas uma atividade exploratória. Okay? Então, quanto a essa parte aqui mais teórica, ficou alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Então agora a gente vai começar a brincar um pouco com... A gente vai começar a brincar um pouco com Python. Deixa só... Então eu vou criar aqui um projetinho Python. Vou chamar ele de Client. Eu vou utilizar o Poetry para isso. Certo? No material de apoio que está disponível, tem um tutorialzinho sobre Poetry. Inclusive vale a pena a gente dar uma revisada para ver se está tudo atualizado lá de acordo. Mas essa parte não é tão importante, porque como aqui está sendo mais expositivo, a gente não está em sala de aula, né? A ideia não é todo mundo fazer a mesma atividade. Não vou passar muito por essa parte de explicação. Eu vou ver o PyProject aqui. Eu não preciso do PyTest. Eu vou tirar a pasta testes aqui também. Beleza. A gente já está pronto aqui para... Na verdade...
Então, como a gente mencionou antes, a gente vai querer acessar as coisas através de sockets, certo? Em Python, a biblioteca que trabalha com sockets, eu acho que talvez vocês não fossem capazes de imaginar isso sozinhos, mas a biblioteca chama socket, tá? Eu não vou mostrar nada aqui usando programação assíncrona para rede e tudo mais. A gente vai fazer tudo do jeito mais padrão, mais síncrono possível, certo? E a gente vai ver então como é que a gente cria um socket de datagrama, certo? Então eu vou criar aqui uma função. Bem, em Python não é necessário, mas é uma boa prática. E aí aqui eu vou criar uma conexão usando a biblioteca socket. Essa biblioteca ela tem uma função aqui, como vocês podem ver, que chama Create Connection, certo? Que, como vocês podem imaginar, cria uma conexão, certo? Como eu só quero criar uma conexão no momento para testar, eu vou colocar aqui o endereço do Google e vou pedir para me ligar na porta 80. E tudo que eu vou fazer aqui é imprimir a mensagem de conexão estabelecida. E se a gente rodar esse programa aqui e ele não der nenhum erro, é porque a gente conseguiu se conectar sem problemas. Então, vamos fazer isso. Beleza, a gente conseguiu se conectar ao Google. Isso significa que eu criei um socket, agora eu consigo eu consigo mandar mensagens e receber coisas através do protocolo TCP, certo? Porém, eu não quero ficar me conectando ao Google o tempo inteiro. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou receber aqui uma lista de strings como argumentos. E eu vou esperar aqui que o host seja o primeiro argumento que vem nessa lista. E eu vou me conectar aqui ao hostname. Certo? Então aqui embaixo eu vou capturar os argumentos da linha de comando. E vou enviar todos a partir do número 1 para frente, certo? O 0 é o nome do programa, então eu vou arrancar ele e vou passar só os próximos. E agora eu preciso passar para ele qual é o local onde eu quero me conectar, certo? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou abrir um servidor local aqui para me entregar dados, só para não ficar cutucando o servidor do Google o tempo inteiro. Eu acho que foi um pouco mais limpo e a gente tem um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo. Depois ao final a gente testa com o Google para ver se a gente conseguiu fazer a coisa certa. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada content. E eu vou criar um arquivo chamado index.html. Como é que é? Não quero ficar escrevendo HTML aqui. Muito trabalho. Eu vou servir texto mesmo. Então, eu vou fazer um arquivo aqui que tem escrito Hello World. Você acessou corretamente o servidor. Certo? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou em outra janela aqui, vocês não vão conseguir ver. Mas eu vou rodar esse comando aqui, python-m http.server. E isso aqui vai rodar um servidorzinho HTTP na porta 80,
que eu posso me conectar através... Desculpa, na porta 8000, que eu posso me conectar através do nosso cliente, tá? Mas eu vou rodar isso aqui em outro terminal para não deixar esse terminal aqui rodando. Então, só um segundo. Beleza. Então, agora se eu voltar aqui e eu me conectar, vou fazer o seguinte, port igual a try set index error. Não é ideal isso aqui que eu fiz, mas basicamente eu vou tentar pegar o segundo argumento como porta. Se falhar, eu vou deixar a porta como 80, certo? Então eu troco aqui por porta. Beleza, consegui me conectar ao servidor, certo? Mas eu não fiz mais nada depois disso. E agora a gente vai começar a montar uma requisição, então. A gente precisa montar todo aquele formato que a gente viu. Então, vamos voltar aqui nas nossas... Cadê as notas? Ah, tô na pasta anterior. Então a gente precisa montar esse cara aqui. Método, caminho, protocolo, versão, cabeçalhos, corpo. Deixa eu abrir o código aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a biblioteca Data Classes do Python. From Data Class, import Data Class. E eu vou criar uma classe chamada Request. Class Request. Ela vai ser uma Data Class. Aonde existirão um método que vai ser uma string. Vai existir um caminho, certo? Vão existir, vamos voltar lá. O protocolo versão eu vou manter fixo, então eu não vou colocar aqui. Vai existir headers, que vão ser indict de string para string. E vai existir data, que vai ser um... Deixa eu buscar aqui. Que vai ser um texto opcional, certo? Então, aqui eu basicamente defini uma classezinha que tem 4 coisas dentro, que são exatamente as coisas que a gente precisava para definir essa requisição. O método, caminhos, cabeçalhos e o corpo, certo? Esse cara aqui, eu posso usar o field do data class para dizer que o default factor dele é o dict normal. Então assim, por padrão, se eu omitir esse cara aqui, não vai nada aqui dentro, certo? Então tá. E aí agora a gente vai criar uma função chamada sendRequest. Def send request. Essa função ela vai receber um objeto de I/O e uma request. Essa request vai ser do tipo request que a gente definiu ali em cima.
E esse objeto tipo I/O a gente vai pegar lá do... Deixa eu pegar lá do typing. Esse cara aqui, ele é qualquer objeto em cima do qual eu consiga fazer I/O, ou seja, eu consiga escrever e ler dados. Então, porque uma socket ela é um objeto desse tipo. Ok? Beleza. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai escrever o método I/O.write. A gente vai escrever o método da request, o caminho que foi passado da request, e o protocolo e a versão. Vejam o seguinte, eu falei que esse cara aqui ele aceita bytes, mas isso aqui em Python é uma string, não um objeto tipo bytes. Então eu preciso transformar esse cara num objeto tipo bytes. Isso é feito através do método encode, certo? Na sequência, a gente vai escrever todos os nossos headers. Ou seja, para cada header e o seu valor que a gente tenha no objeto request.headers, a gente vai escrever no io.write. Opa, eu esqueci. Lembrando, tem uma quebra de linha aqui, certo? Então a gente precisa escrever esse cara. Tem uma quebra de linha no final. Aí aqui a gente vai escrever cada um dos headers no seguinte formato. O valor é bom, velho. Header, dois pontos, value, contra barra n. Depois de fazer isso, como vocês podem lembrar aqui, depois dos cabeçalhos, não precisava só quebrar a linha uma vez, tinha que quebrar a linha novamente para chegar no corpo. Então, aqui, io.write 1/n. Eu já deixei ele direto em bytes aqui, precisa chamar em code. E aí, a gente escreve o corpo do nosso request, certo? Então, se tiver dados para serem escritos, a gente escreve esses dados seguidos de 1/n. E ao final de tudo, a gente envia mais 1/n, que significa o final de tudo. Então, assim, se a gente mandou só cabeçalhos e mandou mais 1/n, ele sabe que não vem corpo nenhum. Agora, se a gente mandou o corpo, terminamos o corpo, mandamos mais 1/n, o segundo /n dessa vez termina tudo que a gente... termina a requisição. E aí, por fim, a gente precisa forçar isso aqui a ser escrito para socket, certo? Então, quem foi que abandonou a gente? Poxa, o Hans abandonou a gente, cara, que triste. Então, quando eu terminar isso aqui, eu tenho que fazer um flush, que é uma operação que diz: terminei de escrever, eu quero garantia de que isso aqui, tudo que eu escrevi agora não está mais no buffer interno. Eu quero que isso aqui seja enviado para esse objeto I/O, para o que ele representa, certo? Então, no caso, vai ser uma socket. O Hans tinha prova de BD. JVM, quando você perguntou se não era string, ao que você estava se referindo?
Ah, desculpa, é socket de string, certo? Se eu falei isso, eu realmente tava equivocado. Então agora, com esse método em mãos, a gente pode é, escrever utilizando uma função chamada socket.makefile. Então, quem que, quem que ligou uns passarinhos aí? Obrigado por desligar os passarinhos. Essa função aqui, perdão, eu preciso chamar esse cara. Sock. Essa função aqui, ela me entrega um objeto do tipo IO de bytes. Na realidade, ele é de um outro tipo que se conforma a esse tipo IO de bytes. Sobre o meu socket. Então eu não posso usar o objeto socket diretamente. Eu preciso chamar essa função makefile. E uma vez que eu tenho isso em mãos, eu consigo chamar sendRequest em cima desse áudio. Se eu rodar isso agora, tive um problema. Opa. Ah, era isso que o JV me tinha falado que faltou o write. Entendi. Non-default. Ah, ok. Esse cara aqui precisa de um default. Vou abrir um terminal aqui dentro do Vim mesmo, que eu acho que fica melhor. Tá, localhost. Ah, eu esqueci de mandar um request aqui. Tá. Eu vou criar um request, onde o método que eu vou fazer é get, e o caminho que eu vou pedir vai ser a raiz. Tô perdendo alguma coisa aqui porque ele tá me dizendo que eu precisava passar uma string aqui, mas um socket é binário. Vamos só conferir um negócio aqui. Ah, tá. Desculpa, são os argumentos pro socket.makefile. Aqui eu preciso passar WB, porque eu quero poder escrever e eu quero que o socket... Beleza. Agora não aconteceu nada. Vocês podem ver, não aconteceu erro, não aconteceu nada. Mas se eu olhar lá no meu servidor, eu recebi... Aconteceu isso aqui, ó. Deixa eu copiar. Aconteceu isso aqui. Aconteceu um erro lá no servidor. Por quê? Porque eu enviei a mensagem e matei a conexão. Então quando o servidor foi responder, a conexão já tinha acabado. E aí ele deu esse erro aqui, broken pipe. Mas tudo bem, do nosso lado aqui ainda está tudo ok. O que a gente precisa fazer agora é ouvir o que o servidor tinha a dizer depois que a gente fez a nossa requisição, certo? Para fazer isso, a gente vai precisar ler o
a resposta que o servidor enviou. Para isso, eu vou fazer uma função chamada fetchResponse. Certo? E essa função ela vai me retornar, ela vai pegar um I/O também, então I/O de bytes. E ela vai me retornar um objeto do tipo response. O que vai ser um objeto do tipo response? Vai ser um objeto muito semelhante ao request, certo? Então eu vou até copiar ele aqui e usar ele como base. Mas esse cara ele não precisa ter algumas das coisas. Então ele não precisa ter método, ele não precisa ter path, ele vai precisar ter headers, data no caso. Data ou data? Fica aí a pergunta. Mas ele vai precisar ter um código de erro, certo? Que é aquele 200, 400, coisa assim. E aí a gente vai validar os dados dele, certo? Como? Bom, a gente vai ter que ler linha a linha, porque o HTTP é um protocolo feito para ser lido linha a linha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é chamar io.readline. Eu vou fazer o seguinte, while não vou fazer isso. Vou só imprimir aqui o resultado do io.readline. Então vejam, se eu se depois do meu send request eu der um fetch response passando o mesmo socket que eu abri, vamos só aumentar aqui esse terminal. Perdão. Tá escrito em meus pontos. Como assim essa porta do Operation Read? Preciso de um segundo. Tá, in não serve. Então eu criei aqui um objeto que é a entrada do socket, então é o que o servidor me manda. E tem um outro objeto que é o que o servidor é por onde eu envio coisa pro servidor. Agora a gente não deve ter mais problemas. Ó, eu recebi aqui então o HTTP 1.0 200 ok, certo? E aí uma quebra de linha. Então se eu pegar essa linha aqui e eu usar o método split, ou seja, se eu quebrar ela em partes, eu vou ter o seguinte resultado. Eu vou ter o protocolo seguido do número do código, seguido do nome do código. Se eu pegar esse cara aqui, ou seja, o número 1, né, ou seja, esse aqui é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Se eu pegar esse cara aqui e der um decode e converter ele para int, esse cara aqui já é meu código, certo? Então se eu rodar esse código aqui, eu recebo um 200, beleza. Mas eu ainda preciso saber o resto do que houve, né? O resto do que o servidor me entregou. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou continuar lendo, certo? Então eu vou ter que ler os headers agora. Para ler os headers, eu vou fazer uma segunda função, só para ajudar aqui, para ficar um pouco mais limpo.
que ela vai fazer é o seguinte. Ela vai ler. Então aqui o headers igual a... Vai ser um dicionário, certo? Isso aqui vai me retornar um dicionário de string para string. E enquanto... Quer dizer, para sempre, né? Até não ter mais header, eu só vou descobrir se não tem mais header quando eu ler. Eu vou fazer o seguinte, line igual a io.readLine. Ponto strip, só para tirar a quebra de linha do final. E se a linha estiver vazia, ou seja, se eu estiver naquele caso que eu dei barra N e depois barra N de novo, eu retorno. Mas a gente precisa agora separar o header e o... A notação do header ela é assim, né? É parecido com isso aqui que eu escrevi, certo? Então, é o nome do header, seguido de 2 pontos, seguido do conteúdo do header. Ou seja, eu vou fazer o seguinte. Name value igual a line.split com um split no máximo, porque vai que o conteúdo tenha mais um 2 pontos depois, então eu não quero quebrar a linha em vários lugares, eu só quero quebrar no primeiro. E aí eu vou fazer o seguinte. Desculpa, isso aqui na realidade é desnecessário. E isso aqui E eu vou dar aqui um yield name, velho. E aí eu vou fazer aqui uma função chamada fetchHeaders, fetchHeaders, que vai simplesmente, essa aqui sim vai retornar um dict de string sim, que vai retornar um dict usando o resultado da função readHeaders, certo? E aí agora a gente já consegue ler os headers que foram enviados pelo servidor. Headers igual a readHeaders, não, desculpa, fetchHeaders. Preciso importar iterator. Então, pkst iterator. Bytes like object is required. Claro. Esse cara aqui ele tá vindo como bytes. E eu esqueci de dar decode na string, então line.decode. Então vamos lá, de novo. Beleza, então agora deu 200 e agora os headers, ó. Tem um header chamado server, que está me dizendo que o servidor é o Simple HTTP 0.6 Python 3.9. A data em que foi enviado, então essa data é quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, às 8h55 GMT, né? Porque GMT é 3 horas a mais do que o horário agora. O horário agora é 17h55, perfeito. O tipo do conteúdo é text/HTML. Lembrando que eu não estou acessando aquele arquivo que eu criei, tá? Eu estou acessando a raiz. Então ele está me devolvendo HTML. E o char7 é o TF8. E o tamanho do conteúdo é 340 bytes, certo? Então a gente já tem aqui as informações da resposta que nos foi entregue. Só um pouquinho.
uma coisa que eu notei aqui, o header de todos os headers eles estão com espaço aqui na frente. Isso implica que aqui a gente deveria, no yield, fazer um strip. Então agora sim. Certo? Peguei todos os headers que eram necessários. E agora a gente tem que receber os dados que foram entregues. Quando a gente não tem o header content encoding, isso significa que a gente pode ler os dados como se eles fossem texto, normal. Que vai ser o que vai acontecer aqui com a gente. Mas não vai ser o que vai acontecer se a gente tentar acessar o Google, tá? Então primeiro a gente vai fazer a forma normal de ler as coisas. Então, primeiro, a gente sabe que a gente tem um header chamado content length, certo? E esse cara ele conta pra gente quantos bytes a gente tem que ler. Então se eu vier aqui, eu vou tirar esses prints aqui. Se a gente colocar aqui if content length in headers, pode dizer que não é necessário. Então, o tamanho que eu preciso ler em bytes, eu converto para int. E aí, eu retorno io.read. Certo? Perdão, isso aqui tem que vir numa função. Fetch body. Que recebe o I/O e os headers e retorna um grupo de bytes. Na realidade, retorna um optional de bytes, tá? Porque pode ser que eu não tenha corpo para ser lido. Nesse caso, eu retorno não. Então vamos ver o que essa função me retorna aí como... o que eu fiz de errado? Aqui esqueci de fechar parênteses. O que eu fiz de errado depois? Aqui também esqueci de fechar parênteses. Tá difícil hoje, pessoal. Perdão. Então aqui veio o resultado em HTML, certo? Dog type, HTML public, blá blá blá. Isso aqui tá bem feio de ver porque tá em bytes e não tá indentado nem nada. Mas se eu chamar encode aqui, desculpa, decode, a gente pode ver aqui o HTML que me foi enviado. Então foi um HTML4 cujo corpo tinha um directory listing for barra e ele tá mostrando que eu tenho o arquivo index.txt, que de fato eu tenho, eu criei lá, certo? Inclusive, se eu criar um outro arquivo aqui, touchcontent.second.txt, e rodar o programa novamente, esse cara vai passar a ser listado também. Porque quando eu estou acessando a raiz lá do servidor, ele está me passando uma listagem de todos os arquivos que tem disponíveis para serem lidos. Certo?
Tudo tranquilo até aí? Não sei se o JVM ainda tá. Show. Então agora, se eu tentar buscar o arquivo index.txt, eu devo receber um arquivo escrito Hello World. Você acessou corretamente o servidor. Certo? Então a gente tem aqui o nosso cliente básico. Certo? Esse cara aqui, ele é basicão. Será que esse cara consegue acessar o Google? Vamos descobrir. Então, vamos tentar. Vou botar aqui de novo para pegar a barra. E vamos tentar acessar agora o Google na porta 80. Nem precisa colocar a porta aqui, né? E deu problema. Por quê? Porque o FatBody falhou, certo? Por que o FatBody falhou? Porque não existia o header content length no que foi enviado. Ou seja, o servidor do Google está respondendo para a gente de uma maneira diferente que esse servidor estava respondendo. Porque existem outras formas de você passar o corpo, e uma dessas formas é a leitura em chunks. Ah, quem abriu o passarinho aí de novo? Então, se eu vier aqui no meu código fetch response e imprimir os headers, eu nem vou tentar pegar o corpo. Eu vou tentar apenas pegar os headers. Tá? A gente vai ver que existe aqui um header chamado transfer encoding, cujo valor é chunked, certo? Isso significa que o corpo da resposta, ele não está sendo enviado de uma vez só, ele está sendo enviado em pedaços. E existe um protocolo, né? Quer dizer, claro que existe um protocolo, é o HTTP. Mas existe uma especificação no HTTP de como esses pedaços são identificados, certo? E isso faz, no caso, o tamanho de cada pedaço não vai nos headers. Então a gente vai ter que escrever código aqui para conseguir pegar esses pedaços e colar esses pedaços, certo? Vai ser o jeito que a gente vai ter para conseguir pegar esse cara aí. Então, se a gente tiver content length, a gente não tem transfer encoding, porque o content length já implica que não tá chunked, certo? Se a gente tiver transfer encoding, if transfer encoding in headers and headers transfer encoding igual chunked, aí a gente vai fazer uma outra coisa, a gente vai fazer um get chunks, get chunked body. Aí, ó. E como é que funciona isso aí? Como é que a gente descobre, né, o que tá rolando? A gente precisa descobrir. Claro, eu já tenho uma colinha aqui de como, mas eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode descobrir. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a função def chunked body, def get chunked body. Vou pegar um IO de bytes. Essa função aqui ela vai tornar bytes. Não sei porque eu fiz isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou printar aqui, eu vou eu.read, sei lá,
30 bytes. Certo? Eu vou descomentar esse cara aqui. Vou tirar esse cara aqui dos headers. Se eu rolar pra cima aqui, a gente vai ver, ó. Eu tenho um número. Depois desse número eu tenho uma quebra de linha. E aí começou a vir o tamanho, o texto, certo? Aqui tem uma coisa que... Nesse caso aqui a gente não conseguiria saber. Mas esse tamanho aqui, ele é em hexadecimal. Tá? Por algum motivo. Eu não sei porquê. Esse cara aqui, ele vem em hexadecimal e não em decimal. Então, na realidade, isso aqui é um número em hexa. Se eu for olhar aqui, Python 0x4587, na realidade o tamanho desse chunk é 17.799 bytes e não 4.587 bytes, tá? Não me perguntem por que é assim. Isso aí é uma decisão arbitrária que eu não sei dizer. Então como é que a gente vai fazer para ler os chunks? A gente vai precisar de ler de chunk em chunk, certo? E como é que eu faço isso então? Bom, vamos fazer de uma maneira muito semelhante a como a gente lê o header por header. Eu vou fazer esse cara aqui retornar o seguinte. Eu vou retornar a junção de todos os chunks lidos. E eu vou fazer aqui uma função readChunks que vai me retornar na realidade um iterator de bytes, porque essa função aqui também vai usar yield, certo? Como é que eu faço para ler um chunk? Bom, quer dizer, como é que eu faço para ler todos os chunks? Primeiro, eu vou ler até não poder mais ler, então eu vou ter que quebrar o laço depois, então eu vou usar um while true. E aí eu vou pegar a primeira linha, certo? Então, vou pegar aqui size line igual a io.readLine strip decode, certo? Então, vamos ler ela como string, não como bytes. E assim, são duas linhas que... Cada chunk são duas linhas. A primeira linha contém o chunk em hexadecimal e a segunda contém o chunk que veio. Então, eu primeiro pego a linha que é o tamanho, eu converto esse cara aqui para int, certo? Então, size igual a int size line na base 16, porque é hexadecimal. E esse cara, ele vai ser 0 quando a gente acabou. Então, se esse cara aqui for 0, a gente terminou. A gente já parou de ler. Se esse cara não for 0, a gente pega, lê os bytes que a gente quer. Então, io.read size. E depois a gente termina de ler a linha, certo? Então, io.readLine. Esse cara aqui vazio, porque quando a gente lê isso aqui, a gente vai ler os bytes, mas depois vai ter uma quebra de linha ali, que ela finaliza os chunks, certo? Ela separa os chunks. Então a gente remove esse cara aqui. Se a gente fizer isso, não sei o que eu fiz aqui. Tá. Se a gente fizer isso, então... Não tomei um nome aqui. O que aconteceu? Ah, sim. Que precisava de um return. Return get chunk body IO.
tivemos um problema. Ah, sim. Tivemos um problema, mas esse problema era esperado, na verdade. Eu vou novamente comentar essa linha aqui e eu vou printar headers. E agora a gente vai descobrir o que o Google está sacaneando a gente aqui. Se a gente vê o header aqui, content type. Cadê o content type? Content type. Text HTML, mas o char7 não é o TF8, tá vendo? Ele é ISO 88591. Então, não basta eu dar decode, eu tenho que dar decode com o char7 correto. Isso significa que, quando eu for dar esse decode aqui, eu preciso informar o char7 certo, baseado nos headers. Então, vamos fazer uma função aqui, que def get char7 headers str. Vamos botar aqui também um default, né? Então, default. E ela vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o header content type, então content type header igual a headers.get. O .get ele é tipo o acesso normal que a gente estava fazendo aqui no Dict, certo? Esse cara aqui. Mas se falhar, ele retorna none ao invés de dar uma exception. Content type. Se esse cara aqui for none, a gente retorna o default. Se ele não for none, a gente tenta pegar o char7. Como é que o char7 estava colocado lá? Ele estava depois de um ponto e vírgula, certo? Então a gente vai splitar esse cara aqui em ponto e vírgula. Então, vou fazer o seguinte, mais cara de content type. Né? Content type. Então a gente vai dropar o primeiro cara, porque o primeiro cara ele é sempre ele é sempre a tag mime do conteúdo, certo? E aí a outra coisa vai talvez conter o char7, a gente não sabe. Mas a gente acha que vai. E quando a gente tem um asterisco assim em Python, significa todos os outros dentro da lista. E aí a gente vai dar um split usando ponto e vírgula espaço, certo? Porque a gente já basicamente vai aplicar um stripzinho simples no mesmo processo. Então vai ser content type ponto split ponto e vírgula espaço. E agora a gente tem que ver se tem esse cara, certo? Então se tiver o char7 ali, esse cara aqui vai ter alguma coisa dentro. Se não tiver nada, se esse cara tá vazio, a gente retorna o default de novo. Se não, a gente retorna a gente faz assim, char7 char7. Então esse cara aqui ele vai desempacotar essa lista aqui. Esse cara aqui é uma lista, esse cara aqui vai ser só vai ser só o primeiro elemento da lista, né? A gente tá assumindo que essa lista vai ter um elemento só. E a gente retorna esse cara aqui com lstrip dos caracteres char7 igual
Se a gente fizer isso aqui, vamos fazer o seguinte: print get char7. Isso aqui tá meio errado, tá? Porque isso aqui na realidade, se fosse qualquer permutação desses caracteres aqui, ela seria removida. Mas vamos viver com isso. Get char7 headers. E vamos comentar esse cara aqui. Opa. E o padrão que a gente vai passar é o TF8. Opa, perdão. Passei pro print ao invés de passar pro... Beleza, o char7 que veio é ISO 88591. Então a gente pode fazer assim, ó. Char7 igual get char7 headers, blá blá blá. E aí agora a gente, aqui pro decode, a gente passa char7. E faltam parênteses aqui. Agora a gente conseguiu baixar o conteúdo aí da página principal do Google. Certo? Só que agora é interessante a gente ver se isso aqui continua funcionando com o nosso servidor local, né? Então, localhost 1000 continua, certo? Veio tudo aqui. A gente está tratando os casos diferentes de maneiras diferentes. Então, com isso, a gente tem um clientzinho básico que consegue fazer o método get, né? Consegue chamar o método get. A gente consegue buscar páginas na internet em qualquer servidor que esteja seguindo esses padrões, né, que a gente seguiu aqui. Pode ser que existem outras formas de receber de enviar os dados, né, também. Mais alguma dúvida até aqui? Como é que tá? Quem tá me dizendo é o JVM, né? Então, o JVM é o aluno médio agora. Beleza. Vamos ver. Uma coisa, se o Hans caiu aqui, quem é que tá transmitindo no YouTube? Engraçado, alguém está. Alguém me mandou no chat, sou eu. Que foi a pessoa João Paulo Taylor Zanetti. Alright, obrigado, Tis, por fazer esse trabalho. Então tá. Seguindo adiante, então, tem mais algumas coisas interessantes que a gente pode fazer. A primeira delas é adicionar suporte à criptografia, certo? Porque, por enquanto, a gente está usando HTTP. Mas a gente pode querer usar HTTPS. Como é que a gente faz para usar HTTPS? Na verdade, é bem simples, tá? Em Python, é super simples. A gente pode importar a biblioteca SSL. A gente pode importar o header SSL. Acho que eu deixei isso colado. SSL é Socket Security Layer. Ou Secure Socket Layer. Eu sempre esqueço a ordem. Secure Socket Layer. E em Python, para você aplicar o SSL em cima de um socket, na realidade é super simples mesmo. Logo depois de você criar o socket aqui, você
Faz um outro with context. Faz assim, as raw sock with. Perdão, tem que criar um contexto SSL. Então, context igual SSL create default context. E o with context.wrapSocket. E aí a gente passa o socket aqui. As sock. E a gente só identa esse código aqui. Faltou 2 pontos aqui. E agora, a única coisa é que aqui a gente vai querer trabalhar na porta 443, tá? Então vamos colocar a porta 443 como padrão aqui. E vamos tentar acessar o Google. Perdão. Como o SSL precisa fazer algumas checagens, a gente precisa dizer pra ele, ó, checa aí o hostname. Então aqui a gente precisa fazer o seguinte, server hostname, é mais um argumento a se passar aqui pro WrapSocket, vai ser o hostname que foi pego ali. E agora a gente recebeu aqui o Google, mas a gente tomou um 404. Certo? Por que será que a gente tomou um 404? É uma boa pergunta, né? Vamos imprimir os headers aqui. Text HTML, content length. Notem que quando a gente trocou para HTTPS, a gente, por algum motivo, também passou a receber os dados em outro formato. Tá vindo como content length agora, e o char7 é o TF8. Deixou de ser ISO. Não sei porquê, né? Só vendo qual que é a lógica que o servidor do Google segue pra gente fazer ideia do que tá acontecendo aqui. Mas engraçado, a gente tomando 404. Eu sei porque a gente tá tomando 404. Eu tô tentando acessar o tal do index.txt. Besteira minha. Agora sim. Agora a gente recebeu a página básica do Google. E percebam, se a gente olhar aqui nos headers, que talvez não estejam mais aqui porque a página principal do Google é gigantesca, que vem um monte de JavaScript. Então vamos fazer o seguinte, vamos não imprimir a página. Agora tá chunked. Qual que é o... o char7 é o ISO 88591, beleza. Mas agora a gente está acessando ele usando criptografia, certo? Usando SSL. Que é o mais padrão hoje, né? O mais normal é a gente usar HTTPS para tudo que for possível. E outra coisa que é legal a gente conseguir habilitar também é compressão, certo? E como é que a gente sabe, né? Como é que a gente coloca suporte à compressão? A gente pode solicitar ao servidor, eu quero esse negócio aqui e eu consigo aceitar comprimido em diversos formatos, certo? Existem alguns formatos possíveis. Existe o formato gzip.
fiz a mesma merda. Aqui. Existem formatos de compressão. Provavelmente outros são possíveis também, mas os que eu lembro agora de cabeça que estão no material. Tem o gzip, que usa a biblioteca gzip. Tem o formato deflate, que usa a biblioteca zlib. Essas duas aqui elas fazem parte da biblioteca padrão do Python, então fácil de usar. Tem o br, que usa a Brotli, que é uma biblioteca do Google. Então pra gente solicitar ao servidor que ele envie algo comprimido, a gente precisa enviar para ele um header dizendo, ó, eu quero compressão. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar isso aqui no request. Então headers. Vamos fazer o seguinte. Headers. A gente vai colocar no header chamado accepted content. Deixa eu... Desculpa, é accepted encoding. Accepted encoding. Vamos colocar aqui, sei lá, gzip. E vamos tentar fazer a mesma requisição, certo? A gente provavelmente vai ter problemas. Opa. Quer dizer, né, a gente recebeu só o header por enquanto. Vamos ver se ele fez o que a gente pediu, né? Como é que a gente vê se ele fez o que a gente pediu? Vai vir um header chamado Content Encoding que vai nos dizer se foi utilizado a compressão que a gente pediu. Parece que não veio. Aparentemente o Google ele ignora se você diz que você aceita gzip. Vamos tentar dizer que a gente aceita deflate. Mesma coisa. Não veio nada. Vamos tentar falar pra ele que a gente aceita BR. Não, gente, pô, mas também eu tô de sacanagem aqui, não passei os headers. Erro meu. Vamos tentar de novo com o gzip então. Opa! Deu pipoco. Ah, sim. Aqui onde eu tinha feito for blá 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 em headers, era pra ser em headers.items. Cadê o send request? Então vamos ver agora. Content type, blá blá blá. Deixa eu melhorar a nossa vida aqui. Agora sim. Tá. Gzip ele aparentemente ignorou. Vamos tentar deflate. Ele aparentemente também ignorou. Vamos tentar BR, que é o do Brotli. Aparentemente ignorou também. Algo de errado aqui que não tá muito certo, não.
Ah, é accept encoding, não accepted encoding. Vamos tentar de novo com o gzip agora. Beleza, ele retornou com o gzip. Ou seja, se a gente agora com o gzip, tá? Isso aqui provavelmente vai dar, né? Se a gente tentar ler o corpo do que foi enviado pra gente, a gente vai tomar um pipoco feio aqui, porque agora o conteúdo tá vindo comprimido, certo? Tá vendo? A gente recebeu aqui um monte de lixo. Mas como é que a gente faz para não receber lixo então? Bom, a gente tem que descomprimir o que veio. Como é que a gente faz isso? Na verdade é bem simples. Eu vou vir aqui em Python, né? Como eu estou em Python, né? É tudo bem simples. Eu vou vir aqui import gzip, import zlib. E aí eu vou vir aqui. Eu vou inclusive falar para ele, ó, eu aceito mais de um, eu aceito o gzip e eu aceito o deflate também. Como é que eu faço isso? Basta eu vir aqui e colocar gzip deflate, certo? Vamos até olhar os headers para ver qual que ele dá preferência. Vou tirar o corpo aqui de novo. Ele usou gzip. Vamos falar para ele que a gente aceita não só esses dois, mas a gente também aceita o tal do Brotli lá, porque o Brotli é do Google, então ele provavelmente vai dar preferência. Não, ele preferiu o gzip mesmo. Talvez seja pela ordem. Vamos tentar. BR, deflate, gzip. Não, ele preferiu o gzip. Se a gente disser que a gente só aceita o deflate. Deflate ele nem usa. E se a gente disser que a gente só aceita o Brotli. Curioso. Ele aparentemente só gosta do gzip mesmo. Bom. Vamos fazer o seguinte então agora. Lá onde a gente está lendo o corpo, a gente vai fazer o seguinte. Aqui. Body igual. A gente vai tirar esse decode. E aí a gente vai fazer o seguinte. If content encoding in headers body igual a, vamos fazer assim, decompressors, eu já vou definir esse cara aqui, headers content body. Opa, faltou um igual. Vou tirar esses caras aqui. E vamos fazer o seguinte. Print ponto encode. Então eu coloquei um passo aqui. Se esse cara aqui estiver comprimido, ele vai ser descomprimido. Como que ele vai ser descomprimido? Usando um desses decompressores aqui. Decompressors. Fazer o seguinte. O de gzip vai ser gzip.decompress e o de deflate
vai ser zelib.decompress. E agora, se a gente rodar aqui o nosso código, a gente deve novamente receber um HTML. Não. Body.decode, não encode. Ah, o encode e o decode tem que ficar com o certo. Agora sim. Vê? Beleza, recebemos aqui o conteúdo do Google, porém dessa vez comprimido. Certo? Então, para adicionar suporte à compressão, basicamente isso aí. Certo, pessoal? No mais, era isso. Não tenho muito mais a adicionar. Não temos mais muitas pessoas aqui no Jitsi também para fazer perguntas, né? Então, deixa eu ver se no chat do YouTube tem. E aí? Quem quiser mandar alguma coisa no chat do YouTube, tô olhando agora. Nada, Helena. Eu que agradeço a participação. Então acho que é isso. Podemos encerrar aí. Valeu, Tis, pela transmissão. Obrigado a todos pela participação. E até a próxima.